Bom, meninas, boa noite. Eu sou a doutora Beatriz Araújo. Eu sou médica, trabalho com medicina do esporte, guiada principalmente para gestação e pós-parto. Me especializei em... Opa, voltou. Então, eu trabalho com diástase abdominal, sou criadora do programa WM, que é o programa para recuperação do corpo após a maternidade, principalmente para diástase, e como as minhas pacientes elas têm muitas dúvidas sobre o que fazer além da diástase, porque o nosso corpo, o corpo da mulher, ele tem essas alterações de parede abdominal que não só a diástase tem, flacidez, tem o umbigo fica alterado, então várias coisas que acontecem com o nosso corpo e que a gente precisa de uma ajudinha mais não cirúrgica de preferência, né? Então eu conversei com a doutora Adriana Isaac, estive no consultório dela há pouco tempo, a gente conversou sobre as opções, o que existe de novo nos tratamentos de dermatologia dentro da estética para melhorar, para resolver muitas vezes e, quem sabe, amenizar e quando a gente partir para a cirurgia. E a dermatologia evoluiu muito nesse período e tem muita coisa para oferecer e muita coisa que eu mesma não sabia. Então, convidei a doutora Adriana para vir hoje conversar com a gente e já quero pedir para vocês enviarem as suas dúvidas. Eu vou falar sobre as dúvidas que me mandaram essa semana na caixinha de perguntas, mas se vocês tiverem perguntas específicas, podem mandar aqui que a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Vou incluir a doutora Adriana e a gente já vai começar. Pronto, já está entrando. Boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, essa é a doutora Adriana. Dri, queria que você se apresentasse, falar um pouquinho de você. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite, Bia. É um prazer estar aqui. Beatriz foi minha veterana na faculdade. Eu fiz o UNB aqui em Brasília também. Sou jovem, Pouco sou tempo, pouquinho jovem, tempo só pouquinho na minha tempo. frente. E formei também em medicina como a Beatriz e fiz residência em dermatologia e no Hospital Universitário de Brasília também. E desde então atuo muito na área da estética, né? Já fui também de serviço público, já atendi muita doença, mas resolvi focar mesmo, e nos últimos 5 anos estou bem focada mesmo em tratamentos estéticos, que é a área da dermatologia que a gente chama de cosmiatria. Então é esse minha ênfase mesmo nas minhas atividades. Ótimo. Então, Dri, tem muitas coisas interessantes para a gente conversar, mas hoje o nosso foco é sobre barriga. E o que a dermatologia, o que a cosmiatria pode fazer por essas mulheres que depois da gestação elas vão ficar com essa barriga aumentada de tamanho. E eu ofereço a parte da diástase, da parte de exercícios físicos, de dieta, mas a gente sabe que tem muita coisa relacionada à pele e à musculatura que a dermatologia pode dar uma ajudinha, às vezes uma ajudona, né? Então, eu vou começar com algumas dúvidas iniciais e aí a gente vai fazer perguntas e respostas que eu acho que fica mais Dinâmico. dinâmico, né? Dinâmico. Legal. Então, e a pergunta principal, que é aquela que todo mundo quer saber, que é de flacidez, a gente vai deixar por último, né, Dri? Que eu sei que todo mundo Segurar, tem né? Dá um interesse, vamos suspense aí. segurar as meninas que a gente vai falar de flacidez de pele, mas para o fim, porque todas nós queremos saber, porque infelizmente toda gestação vai dar algum grau de flacidez, né? Então, depois, quando a gente for mais para frente, você explica os graus de flacidez e os tratamentos. Então, antes, acho que vale a pena a gente conversar sobre uma pergunta que fizeram sobre o umbigo. Né? O umbigo, ele tem um afastamento natural, ele é a região onde a diástase costuma começar, porque é uma passagem natural, né? Ele se oblitera, mas muitas vezes na gestação ele abre, né? Então não é só a diástase ali, tem uma pelinha também, uma flacidez que fica ali. O que vocês da dermatologia têm feito para ajudar essas mulheres com o umbigo caído? O que tem de opções de tratamento? Na dermatologia, a gente chama isso de umbigo triste, né? Que a gente vê muito no consultório, essa quedinha, o umbigo ficar apontando mais para baixo. É uma queixa recorrente no pós-parto e também para quem passou por um emagrecimento intenso e fica com aquela flacidez de barriga também. O que mais se faz, o que já se faz há uns 10 anos, Bia, são os bioestimuladores, que são Sim. injetáveis,
como Sim. Sculptra, que é o ácido polilático, Radiesse, que é a hidroxiapatita, que são injetados no próprio abdômen para poder fazer uma Sim. tensão maior na pele. Que é para Certo. fazer uma tensão maior na pele, um fortalecimento cutâneo, que vai tornar também o peso ali da pele do abdômen mais tranquilo. Participação especial aqui. Desculpa, ele estava dormindo. Aí apareceu aqui Ele no meu quarto. acordou, deixa ele Acordou, acompanhar aí com a bichinho. gente. Ele e o cachorro acordaram. Deixa ele acompanhar. Então, Tá bom. bioestimuladores. Outra coisa que vem sendo muito utilizada no corpo, isso já mais recente, de uns 5 anos para cá, são os equipamentos de ultrassom microfocado e Tá, só um macrofocado. instantinho, Dre. Só um instantinho. Claro. Só um E instantinho. aí, Já volto. meninas, Falha mandem nossa. suas dúvidas, tá, meninas? Porque vai ser muito bom ter as perguntinhas para a gente falar mais dirigido para o que vocês querem. Mas o ultrassom microfocado, vou adiantando aí, é o famoso ultraformer, micro e macrofocado. Para quem está entrando agora, a Bia deu uma saidinha, mas tá Gente, foi voltando. falha nossa com Pronto. gosto isso, viu? Falha nossa com gosto. Me Acontece, eu acordou, sempre achei que isso ia acontecer comigo numa fez live, cocô sabia no que até chão. hoje nunca aconteceu. Mas eu sempre achei O que isso ia menino, acontecer um dia. ele fez cocô no chão, o cachorro tá em cima, acordou os outros dois. Não, Situação, Bia, é só menina. assim mesmo, a vida de mãe. Por isso que essa live tem tanta mãe aqui Menina, compreensiva que sabe tem muito bem o tanta que que a gente mãe. está vivendo. Ele tá querendo chamar atenção, ele fez em frente de mim. Ele fez Meu cocô no chão. Deus. Eu só não vou para Mas casa, porque eu desculpa. acho que a Bela sempre vai fazer isso comigo em alguma live. Eu fico aqui na Bela É, Vita até meu horário, porque que ela aí, também é desse jeito. menina, Eu estava tudo, falando do tudo tem que... ultraformer, Bia. Então, o Sim. ultrassom micro e macrofocado já é mais recente do que os bioestimuladores corporais, que são os injetáveis, e vem sendo usado há uns 5 anos por aí, também no corpo, muito usado na face também, para estímulo de colágeno. Então, essa questão de umbigo é muito relacionada à pele, flacidez cutânea. Então, tem que melhorar a proliferação ali dos fibroblastos, a formação de colágeno, para aderir mais o umbigo na pele. Então, ultrassom micro e macrofocado, como ultraforme, bioestimuladores injetáveis, outros lasers também podem ajudar quando é só uma rugosidade, parecendo uma estriazinha, como também as estrias acontecem no pós-parto. Então, outros lasers como o CO2 também podem ajudar. Ótimo, então são muitas opções, né? Então, Muitas. tem Até muita fios de gente que acha que aquilo ali é sustentação. cirúrgico, né? Fio, Hoje em dia está interessante. vindo muito a onda dos fios, que lá no mercado oriental já é muito em uso, que é o uso de fios de sustentação também no corpo. Então, tem na barriga Na os fios de barriga também. sustentação que podem ser usados para abrir mais o umbigo, da mesma forma que a gente injeta os bioestimuladores. Tá bom. É interessante, muito legal mesmo. A gente estava conversando também sobre aparelhos para o abdômen, né? Um aparelho que a gente conversou, que eu testei, que é o Sculptor, né? T-Sculptor. T-Sculptor. Isso. E perguntaram aqui também o que é, para que é a indicação, quantas vezes que faz. Então, explica para a gente o que é, qual que é a indicação dele. O T-Sculptor é um dos equipamentos que tem no Brasil hoje em dia de campo eletromagnético. Tem outros similares. Então, o que ele faz? O campo eletromagnético é uma tecnologia que ativa diretamente a placa no neurônio motor do músculo. Então, o que vai fazer? Contração. Então, ele foi já usado por fisioterapeutas há mais tempo para recuperação de função muscular, para poder melhorar, ativar melhor a função. Às vezes, paciente atrófico, acamado, que tem outras restrições, pós-UTI, enfim. Então, ele também tem essa recuperação funcional. Mas ganhou o mundo da estética, muito de uns 2 anos para cá, com a ação estética, que é definição, que pode ajudar em queima de gordura, pelas contrações serem repetidas e múltiplas, e também por melhorar a hipertrofia muscular. Então, define o músculo e faz também uma melhora no abdômen, no caso que a gente está falando, vai agir especificamente no reto e no oblíquo. Então, é uma ação mais superficial ali na musculatura do reto e do oblíquo. Ótimo. E para quem que é e para quem que não é o T-Sculptor? Qualquer pessoa que tem implante metálico não pode fazer o T-Sculptor na região. Então, um DIU, por exemplo, metálico, de cobre ou de prata, esses mais novos de prata, não poderia ser usado, porque poderia ter uma ação, por mais que o campo eletromagnético tenha uma ação mais superficial, ele também tem uma ação que pode ir mais profundo. Então, não é indicado em quem tem DIU metálico.
O pós-parto natural, 1 mês já pode fazer. O cirúrgico, uma cesárea, tem que esperar 3 meses, por conta dessa acomodação, de toda a questão do recondicionamento aí da questão dos órgãos e do parto, que você entende melhor que eu. Então, pela empresa, 1 mês pós-parto natural pode, 3 meses depois de um cirúrgico. Aqui a gente deixa essa média de uns 3 meses para todo mundo, que até é melhor para paciente estar vindo, conseguir vir 2 vezes na clínica, que é muito para quem está com recém-nascido, às vezes. Então, é melhor já quando a rotina com o bebê já está mais tranquila. Outras contraindicações, ferimentos na área, obviamente na área de tratamento tem que estar com a pele íntegra. Implantes metálicos como um aparelho coclear ou uma questão de marca-passo, isso também como a radiofrequência não pode ter. E cirurgias recentes, por exemplo, uma cirurgia hérnia abdominal recente, ou até outros tipos de cirurgia no abdômen, abdominoplastia, também tem que esperar a recuperação cirúrgica. Basicamente isso de contraindicação. De resto, todo mundo pode fazer, considerando que é um complemento à atividade física, nunca um substituto. Então, eu sempre gosto de frisar isso, porque tem propagandas que divulgam essa questão de fazer atividade sem esforço, malhar na clínica. Não é bem por aí. É confortável? É bacana? Mas nunca vai substituir uma atividade física que você queima o corpo por completo, que você ativa sua musculatura por completo, porque é muito focado em grupamentos específicos. Então, não tem o ganho de uma atividade física completa, como é um aeróbico, um anaeróbico, uma musculação, um esporte mesmo. Entendi. Então, me perguntaram essa semana sobre esse aparelho, o T-Sculptor, para diástase. Então, ele não é para fechar diástase, né? É bom deixar isso bem claro, exato, né? ele pode ajudar numa flacidez mais anterior, uma flacidez muscular, de reto, de oblíquo, e ele vem como essa otimização de tratamentos para quem não faz muita atividade física, por exemplo. Pode ajudar, mas nunca dá para comparar com a fisioterapia, um tratamento como o que você recomenda, um tratamento diário, constante dessa musculatura, uma reeducação mesmo e uma consciência dessa musculatura. Mas ajuda muitas vezes nessa ativação muscular que no pós-parto fica bem mais complicado. Mas com certeza a atividade do dia a dia, dos seus programas e também de fisioterapeuta também tem um papel fundamental. Isso sim é implantado no dia a dia da pessoa e vai ter um maior resultado. Isso. E eu acho legal a gente falar também para as mulheres que estão vindo que o tratamento estético, ele nunca é só tratamento estético, né? Todos eles exigem que a mulher faça algum tipo de esforço, né? Não é milagre, né? Exato. Dieta você precisa fazer exercício, não adianta achar que vai chegar na clínica doutora Adriana e sair de lá e se achar linda e ficar assim para sempre, né? Não, vai ter que manter o resultado, vai ter que... Isso foi outra coisa que perguntaram também. Faz o T-Sculptor, e aí, como é que mantém? Exatamente isso que eu ia comentar agora. É um protocolo inicial de 8 sessões, o que você faz em 1 mês, porque são 2 por semana. Esse é o protocolo inicial para qualquer parte do corpo, seja no assoalho pélvico, que é na cadeira, seja no abdômen, no braço, no bumbum, onde for fazer. Mas é isso que a Bia falou. Passou o momento do protocolo, como que segura? Pode segurar fazendo atividade física rotineira? É o ideal. Manter aquela hipertrofia, manter aquelas fibras que foram estimuladas, musculares, com atividade recorrente, persistente. Mas se quiser também um reforço, a gente diminui a intensidade, a frequência das sessões e passa a fazer uma semanal, uma quinzenal. Como é tecnologia mais nova, tem vários protocolos surgindo de manter isso pelo menos umas 4 vezes no mês ou 2 vezes no mês. Mas, obviamente, para quem já malha bonitinho, é o que eu reforço para as pacientes. O resultado vem melhor, vem muito mais rápido e se sustenta muito mais. É igual fazer uma criolipólise para gordura, acabar com a gordura e depois começar comilança, as células de gordura podem voltando e entrando ali naquela região, que é a maior frustração dos pacientes. Até com cirurgia, né, Adri? Não adianta a pessoa fazer uma cirurgia, fazer uma lipo e depois comer loucamente, né? Que vai ter outros adipócitos em outros lugares do corpo que continuam ali, né? Exatamente. Então não dá para falar que vai ser definitivo, igual criolipólise falam. Pode até ter uma ação definitiva ali na gordura onde foi abocanhada pela ponteira. Mas vai ter migração de outros adipócitos se a pessoa engordar enormemente ali na gordura
na região abdominal. Então, tem que saber manter os resultados para a pele, do corpo, da face, para tudo, né? Eu não sabia isso não, Dri. Eles migram, os adipócitos podem ir para aquela Então, região? a criolipólise, ela pega uma região, por exemplo, pochetinha, aquela gordurinha infraumbilical, que é muito comum. É muito comum a paciente que faz só ali embaixo falar que ficou bem, mas que depois de um tempo percebeu que voltou. Por que isso acontece, geralmente? Porque quando a área superior não foi tratada, muitas vezes o reganho de gordura vai ser naquelas células de gordura que ficaram nas margens da área tratada e na porção superior. Então, vai ter um acúmulo de células que, se for muito, especialmente se realmente desandar a dieta de vez e não tiver atividade física, se for um ganho significativo, o tratamento pode realmente passar pouco notado ou por pouco tempo, porque a gordura vai entrando, vai colecionando e vai chegando ali na área que foi tratada. Então, a criolipólise faz uma morte celular definitiva? Faz, naquela área que ela tratou. Não impede de ter outras células adiposas ali entrando ali, meio que entrando por confluência das áreas que elas estão, por conta de hipertrofia, por conta de estarem proliferando pelo ganho de peso da pessoa. Entendi. Tá, então, eu acho que a gente pode puxar da crio, você explicou a criolipólise, né? Ela faz essa apoptose celular e pode, né? Pode voltar, isso eu não sabia, né? Eu achava que ali era definitivo depois que feito não tinha. Olha que interessante, né? Então não pode engordar achando que pelo menos ali você não vai. Né? E a criofrequência, para falar qual a diferença? Criofrequência, radiofrequência, o que que são essas? O que que elas Isso, têm a de diferente? criofrequência e a radiofrequência, elas fazem também lipólise, mas não é de uma forma considerada nem morte celular, nem apoptose, que é mais definitiva. É por lipólise, que é uma quebra que não impede de rapidamente ou em pouco tempo a célula se formar ali de novo. Então, é uma lipólise que não destrói em definitivo. Então, criofrequência vai agir no frio, radiofrequência no calor. E são tratamentos mais superficiais. Então, pode dar um bom resultado para umas regiões de gordura mais localizada e de menos concentração de gordura. Já o Cool Sculpting, que pega gordura mais profunda também, e os ultrassons macrofocados, como o Sizer, Ultraformer, que fazem também morte celular, chegam a causar necrose, eles têm um tratamento que, na teoria, na prática a gente pode até conversar, mas na teoria são mais duradouros, porque realmente fazem um dano celular na célula adiposa mais permanente e tem essa questão de ter uma ação mais profunda. Não é tão superficial como criofrequência e radiofrequência, que exigem múltiplas sessões para ter um resultado parecido com uma criolipólise ou com um ultrassom macrofocado. Entendi. Então, quando você indicaria a rádio ou a criofrequência? Ou você não tem indicado mais? Na Já era clínica, eu passar. não costumo indicar para tratar gordura essas duas tecnologias. São opções, sim. São opções, sim, Bia. Mas como aqui a gente tem, a meu ver, os principais para gordura localizada, que é criolipólise com o Cool Sculpting, que essa sim é uma máquina que eu confio mais, e ultrassom macrofocado com duas máquinas boas, que é o Sizer Ultraformer, aqui a gente não vê a necessidade de ir para uma radiofrequência ou para uma criolipólise que iam atuar numa gordurinha muito superficial. Acaba que eu uso a radiofrequência para um refinamento, para uma flacidez cutânea, para melhorar a uniformização de uma região depois de uma lipo ou depois de um outro procedimento. Mas não como um carro-chefe. A gordura eu trato de outra forma primeiro, com essas tecnologias mais permanentes, com resultados mais consistentes. Entendi, ótimo. Então, se você fosse atender, assim, eu estou falando generalizando, tá? Você chega uma mulher querendo perder gordura, obviamente fazendo dieta, fazendo exercício, os aparelhos de escolha que você usaria são Ultraformer e a Crio no seu consultório. Se for, Certo? quando tiver um abdômen globoso, está incomodado com o abdômen, primeira coisa é ver se é gordura a causa. Gordura tem que tratar primeiro do que a flacidez. Para ver resultado legal depois de pele, gordura a gente sempre trata primeiro. Senão, a gordura vai continuar pesando e o resultado de flacidez não vai ficar muito aparente. Sim, então, quando gordura. ela perde, que você tem a noção melhor, né? Da flacidez, Exatamente. do grau da Então, flacidez. perder primeiro e tratar a flacidez depois. Então, quando é a gordura, Bia, a gente vê se enquadra para poder fazer Cool Sculpting, e aí depende das ponteiras, se abocanha, porque é o melhor tratamento na questão de ser uma sessão com mais resultado.
até 28, 30% de ação nos adipócitos da região. A Rosiane até perguntou se tem resultado, se é permanente. Na área da aplicação, é considerado uma apoptose permanente. As células do sistema fagocitário, do nosso sistema de varredura, vão comer as células adiposas e pronto, morre ali. Mas é o que eu comentei, que eu vejo um pouco na prática. Os pacientes que têm um reganho de peso e um aumento de novo de volume abdominal, podem sim ter uma ação ali meio que satélite, meio que vai parecendo que o resultado não durou tanto. Então, isso é visível em alguns casos, sim, quando o ganho é mais excessivo. Então, eu vejo que é gordura, eu defino para co-sculpting ou para ultrassom macrofocado, que aí tem vários nomes. Tem o Sizer, tem o Ultraformer, tem outros nomes, Ultera, Doblu. São as tecnologias que podem pegar a gordura com outro mecanismo, que é com a necrose. Esquenta tanto lá embaixo, 70 graus de pico, que chega a fazer a necrose da célula de gordura. É o mecanismo contrário da criolipólise, que é o co-sculpting. Entendi. O que eu tenho orientado as minhas pacientes, que elas perdem muita medida muito rápido, né? E vai aparecer, a flacidez, ela não surge, ela já está lá, né? A gordura e a diástase é que maqueiam ela, né? Exato. Ela só vai mostrar o que ela já é realmente. Então, normalmente, o que eu indico para elas é fazerem o tratamento da diástase. Primeiro fecham e aí depois vai ser avaliada pela dermatologista para ver o grau da flacidez. E muitas vezes elas estão com aquele abdômen globoso que, teoricamente, é a flacidez leve, mas quando reduz a flacidez, ela fica muito aparente e aí pode até mudar o tratamento, né? Vai variar o tratamento de acordo com o grau dela. E essa é uma boa recomendação, porque diástases muito abertas, muito largas, podem até piorar dependendo com o tratamento. Tem treinamento do co-sculpting é falado sobre isso, porque às vezes se você aplica naquela área, a diástase estava lá escondida pela gordura, mas quando trata, ela pode ficar muito mais evidente, porque ela pode realmente ficar notável ali. Então é justamente o que você falou. Tratamento de diástase tem que vir junto. Isso. E se tá fisiológica, dá para fazer tudo. Os 2 dedinhos ali, dá para fazer. Não chega a ser uma contraindicação, mas é interessante estar sendo também tratada. Isso, exatamente. Vamos só responder isso aqui que a Anne perguntou, a Ana, né? A Ana perguntou, eu acho que ela perguntou foi do T-Sculptor, que foi lá para cima, né? Que se podia fazer sessões seguidas, né? E o que você acha? É indicado o intervalo, sempre tem um intervalo de um dia para o descanso muscular, não fazer atividade física no dia seguinte da sessão. Então, 2 sessões seria, sim, uma atividade física vigorosa naquele grupamento muscular 2 dias seguidos. É indicado, mas como o T-Sculptor tem um bombeamento, uma certa drenagem pela própria contração, é muito difícil o paciente reclamar de muita dor muscular, por acúmulo de ácido lático, não tem muito sintoma. Eu não escuto muito essa queixa no pós dos tratamentos. Então a gente evita, mas tem médicos que têm a máquina às vezes só no início da semana, ou só no final da semana. Eles podem fazer um tratamento casado em dias seguidos. Pode, mas não acho mais prudente quando pode espaçar. Rosiane está perguntando o valor, mas isso aqui varia, viu, Rosiane? De muito. Cidade, de médico, das de máquinas. clínica, de aparelho. O T-Sculptor é uma máquina, né, Bia? Mas tem também CM-Slim, M-Sculpt, Tesla. Todas são as mesmas tecnologias. Muda muito o valor, por exemplo, quando é um M-Sculpt, que é uma máquina, a primeira que chegou no Brasil, que é um custo mais alto, porque tem um consumível, tem um gasto mais alto em cada sessão. Então, isso muda totalmente de região e de aparelho. Sem dúvida. Então, Rosiane, você tem que pesquisar e pesquisar os melhores aparelhos, né, Adri? A gente estava falando de um, não lembro o que era, acho que era concorrente do próprio T-Sculptor, né? Que era bem baratinho, que ele era barato, né? Mas era opção de ultrassom microfocado, que a plataforma custava 10 mil reais. Que é o HIFU, né? High Intensity Focus Ultrasound, que chama de RIFO. Esse tem aparelho desde 10 mil até 300 mil como Ultraformer. Então, é totalmente diferente a potência que a ponteira consegue chegar, né? Totalmente diferente o tipo de tratamento, o efeito. Então, não dá para comparar. Mas ela falou que seria o co-sculpting. Co-sculpting, na média, Bia, dá para até falar aqui em Brasília, uma média entre os dermatologistas,
por ponteira, porque depende da avaliação. A Sim, ponteira não é a seção, depende de quantas ponteiras eu vou colocar. Então, vamos supor que certo. é aqui, no braço, Uhum, essa gordurinha aqui. Uma ponteira ajusta bem aqui. Na barriga, não. Às vezes cabe sim, quatro, três ou mais. entendi. Então, Uhum, um ciclo, que é uma ponteira, é a partir de 1.800 a R$ 2.000. A sessão já uhum, costuma dar um resultado muito positivo, mas vai ter uma combinação de ponteiras na mesma sessão. Então é difícil um tratamento com uma ponteira única, entendeu? entendi. Braço, por exemplo, vão ser 2 ciclos, 2 ponteiras. A ponteira Uhum, é nessa faixa. Tem descontos cumulativos, porque a partir do momento que a pessoa vai fechando várias ponteiras, vai caindo um pouco o valor de cada ponteira. Mas é uma média de entendi. Brasília, tá? Uhum, sim, entendi. O ultrassom, Dri, a gente falou sobre outros, né? E o ultrassom, o que que você diz que aparelhos, qual a indicação, o Ótimo. que você indica? Quando o ultrassom micro e macrofocado chegou no Brasil, Bia, os efeitos de lifting, de flacidez, melhoraram muito com tratamentos com equipamento, porque antes a gente tinha basicamente a radiofrequência. E a radiofrequência, acho que todo mundo já passou por ela. É bacana para uma flacidez superficial, melhora a qualidade da pele, mas é muito difícil ver um resultado de definição mesmo, de contorno, só com a radiofrequência. Algumas até dão, mas é mais difícil. Exige um Uhum, aquecimento bastante tempo, tá 40 graus ali na pele, aquecendo, e exige uma tolerância da pessoa de manter e saber aplicar aquela radiofrequência. O ultrassom macrofocado, que é o Ultraformer, o Sizer também, ele já age sem depender do aquecimento de fora. A ponteira, a ação do ultrassom já é direto da derme para baixo. Então, o aquecimento vai ser mais profundo, vai pegar gordura e pode até melhorar também a parte muscular, como é no rosto, que dá o efeito lifting. Então, sim. acho o ultrassom hoje em dia um poderoso aliado. É o ultrassom Uhum, macrofocado que a gente está falando, macro e micro. Não é aquele uhum, cavitacional que já foi usado há um tempo atrás e que ainda é usado, mas é uma tecnologia que já dá resultados mais valiosos para a flacidez por conta dessa ação mais profunda. Então, o Ultraformer é o meu queridinho aqui, porque é o que eu tenho mais experiência. Mas tem também uhum. Ultera, hoje em dia tem Liftera, tem Doblô, tem. Eu acho que por enquanto me passam esses nomes, mas. E tem aqueles baratinhos que eu te falei que eu não vou citar, que se for ver, vai ter Uhum. opções de ultrassom bem baratinho. O que vai mudar? Todos os. Potência, ação, Uhum, né? sim, isso. A Fernanda está perguntando aqui sobre o mundo dos aparelhos, qual vocês recomendam? Aí é difícil, né? Tem que fazer um curso de estética, ver Avaliação. para qual que é a Tem que fazer indicação de cada avaliação um. corporal, Fernanda. Se é para você o É. tratamento, tem que fazer uma Não é avaliação não. corporal, que aqui na Uhum. clínica, ela é o quê? Ela é sua seguidora, Eu Bia? não entendi se o A primeiro aparelho que Fernanda. vocês usaram, iniciar no mundo de aparelhos, se é para Sim. ela ou se é para ela Ah, trabalhar com tá. ele. Isso eu não Fernanda, seria entendi. para o tratamento É, pessoal, porque um eu não tratamento entendi. pessoal tem que ter avaliação. E aqui a gente faz Uhum. avaliação com a físio ou com a enfermeira. Então tem que ser avaliada primeiro para definir justamente aquilo que a gente conversou. É gordura? Tem várias opções. É flacidez? Tem opções com aparelho, desde a radiofrequência, que é mais antiga. A Fernanda é médica. Então, aí depende Sim. desse posicionamento. Se é gordura, se é flacidez. É assim que o Ultraformer, para mim, Fernanda, é uma ótima opção. Porém, se a sua prega de gordura, se a gordura é mais densa, eu trataria antes com o Cool Sculpting, por exemplo, para ter mais resultado visível do Ultraformer. O Ultraformer é muito bom para flacidez. Para gordura, ele deixa um pouquinho a desejar. Sim, a flacidez a gente ainda vai conversar, né? Mas então, o Ultraform, indicação da doutora Adriana para gordura, e a flacidez a gente ainda vai chegar lá, né, Dri? Porque a Certo. flacidez a mina daqui das mulheres, né? Querendo saber É, o que fazer. As mulheres que têm filhos, né? É o que a gente com quer certeza. saber. Até me fugiu qual que era a pergunta que a gente estava falando. Sim, eu ia te perguntar sobre massagens. O que você acha de massagem modeladora? Drenagem linfática, porque me perguntam muito sobre massagem, sobre modelador. Eu falo, olha, você quer guardar o seu dinheirinho e fazer coisa que funciona, né? Ficar gastando e levando surra, né? Você fica levando surra ali na massagem,
podia pegar seu dinheiro e fazer outra forma, tipo assim, né? A drenagem, eu acho até uma boa, Bia, para Eu gosto melhorar de a qualidade drenagem, de pele, celulite, sim, retenção. Drenagem é legal, mas é o que você eu gosto de falou. Quer drenagem. ação para colágeno, gente, não vai ser na massagem. Então, massagem Nem perda de modeladora, gordura, né? não tem muito sentido. Não vai agir nas depósito, não vai agir no colágeno, vai agir na drenagem. Então, eu acho que a única massagem que vale no tratamento corporal seria, para ser mais Drenagem. autêntico, a drenagem linfática. Porque é ela que faz realmente uma ação ali na linfa que está envolvida na celulite. Mas no abdômen não vai ser nunca tanto foco. Tem gente que tem celulite no abdômen? Tem, mas tratando a gordura, ela melhora também. É muito mais comum na coxa, no bumbum, a celulite mais localizada. E aí não vale a pena gastar muito em drenagens e massagens mesmo, não. Eu acho que é gostoso de fazer, eu mesmo sou fã de drenagem, mas é um a mais, um plus ali, não é o foco do tratamento de gordura e flacidez. Ok. Estão perguntando aqui, fotona é indicada para flacidez e o que faria para umbigo triste? Umbigo triste a gente já falou no comecinho da live, né? Então você volta depois, eu vou deixar ela salva, aí você assiste o comecinho. Flacidez a gente vai falar já já. Dri, eu queria te perguntar, eu não sei se foi contigo ou se foi com a sua fisioterapeuta, eu perguntei sobre as correntes elétricas, né? As correntes alce, corrente russa. Vocês ainda têm usado isso? Ainda funciona? Para que serve? O que Tem vocês acham lugares que disso? ainda usam, tá, Bia? Tem lugares que ainda tem clínicas de estética que usam essa corrente russa, essas correntes de eletroestimulação. O Sim, diferença de um campo eletromagnético é que a eletroestimulação, ela também pega os nervos sensitivos e não só os motores, então vai dar choquinho, não vai ser específica para contração muscular. O campo eletromagnético, como a gente conversou do T-Sculptor, M-Sculpt, Semi-Slim, enfim, eles pegam ação muscular, neurônio motor, célula de contração. Não vai ter o choquinho, como a gente vê em alguns outros aparelhos mais antigos e até nessas atividades de atividade física que é com aquelas roupas que dão choquinho também, porque tem uma ação de campo elétrico, de estímulo elétrico também. Então é diferente do campo eletromagnético. Pode ter sim. efeito? Pode. Eu tenho pacientes aqui que falam super bem de corrente russa quando fizeram. A diferença é tolerância. Quem tolera muito bem uma corrente russa vai ter contração muscular? Super, mas vai ao mesmo tempo estar tolerando um choque, uma sensibilidade danada para conseguir evoluir naquela sessão. Num tratamento mais moderno, como o campo eletromagnético, não precisa ser a maior tolerante de dor e consegue fazer o tratamento no nível máximo. Consegue chegar Sim, em níveis muito intensos de hipertrofia. totalmente suportável. Bem Totalmente. tranquilo. Bem tranquilo. Bom, deixa eu ver. Alguém tem mais pergunta? Eu queria até fazer uma observação sobre a Helena, que Tá. ela falou da modeladora. Pareceu que a gente estava desmerecendo um pouquinho, Helena, mas é porque não faz um resultado mais persistente quanto com o contorno corporal. Mas eu vejo mesmo umas drenagens e modeladoras que afundam a barriga na hora, que dá aquele resultado de diminuição de retenção ali. É mais edema, né? Retém a barriga, a gente vê que a barriga fica bem definidinha, mas não trata colágeno nem gordura. Então, na maioria das vezes, as mamães aí do pós-parto e também que sofrem às vezes com ganho de peso, têm muito mais déficit naquilo ali, na gordura e na flacidez. Então, o que eu quis dizer é que a massagem é uma boa opção como um plus, um complementozinho ali, mas não vai agir no foco de gordura e flacidez. No contorno corporal pode ajudar no momento da massagem. Isso. Bom, vamos falar então de flacidez. Pri, a gente tem duas, né? Flacidez de pele e flacidez muscular. Sim. Você já falou da flacidez muscular, que é o trabalho esse dos aparelhos, né? O T-Sculptor, até da rádio, da frequência da alce, né? E então a gente parte para a flacidez de pele, que eu acho que é o grande problema aqui. Como é que você avalia a flacidez de pele? Como é que você indica um tratamento para quem tem, para quem chega no seu consultório? Então, Bia, flacidez de pele é realmente uma situação de que está envolvida na maioria das consultas do pós-parto, porque não tem como distender tanto o abdômen, por mais que a mulher volte do pós-parto com muito menos peso, retomando o peso inicial, teve a distensão abdominal, teve o estiramento total ali, bem intenso das fibras de colágeno.
Se não fez estria, ótimo, tá no lucro, não estirou tanto a ponto da estria, mas algum grau de flacidez é inevitável. Mesmo as minhas mamães, as mães que eu atendo bem magrelas, com condicionamento físico fenomenal, tipo você que tem um corpinho lindo, né, com 3 gravidezes, tem aquela pelinha, porque por mais que a gordurinha tá lá tudo certinho, é a pele que fica frouxa, flacidez cutânea mesmo. Então, eu avalio nessa questão de prega. Eu sempre sinto um pouquinho como é que tá a prega cutânea. Se é só a pele que tá vindo ou se também tem uma preguinha para gordura. Isso vai definir muito o tratamento para mim. Porque se tem a prega da gordura, a gente já conversou um pouquinho sobre os tratamentos de gordura. E avalio o grau, se precisa de muitas sessões do tratamento de flacidez que a gente vai conversar, ou se um tratamento, uma sessão, às vezes, de bioestimulador é suficiente. Hoje em dia, eu realmente posiciono o tratamento de flacidez com flacidez cutânea, pregueamento mesmo de pele, pele balançando. Bioestimuladores injetáveis podem ser usados no corpo todo, não tem muita contraindicação, então é ótimo. E os, São e os os produtores de tratamentos colágeno, né? corporais, Sculptra. os bioestimuladores. Sim. Sculptra, Radiesse, Isso. hoje em dia tem o que chama Eleva, tem outros nomes também. Os nomes sintéticos mesmo, é o ácido polilático, é a hidroxiapatita de cálcio, mas tem outras marcas. Sim. Então, eles podem ser injetados em qualquer parte do corpo, só tem o risco de um hematoma, alguma coisa na aplicação, mas é realmente bem tranquilo, em boas mãos e bem capacitado, fica um bom resultado, mas exige muitas sessões. Porque às vezes a área corporal é grande, barriga, não vai ser em uma do Sculptra, mas numa terceira, realmente pode estar muito melhor o pregueamento. E claro, isso vai ativar a formação de colágeno, então depende de uma boa dieta, de estar consumindo proteína direitinho, de estar às vezes repondo colágeno, que nesses casos eu acho que ajuda sim, para poder fazer também que a produção de colágeno dê certo ali. Então eles funcionam à base de ativação de fibroblasto, vão formar colágeno na região. Ótimo. Eu fiz. Eu acho que eu não te Você contei, né? Eu fez? fiz Sculptra na barriga. Fiz com Eu Elbit. gosto. E melhorou pra caramba. Eu Melhorou adoro. O Sculptra, para muito. mim, na Ficou barriga é um dos meus muito bom. preferidos, porque ele rende Foi. mais do que os outros, que o Radiesse, por exemplo. Ele rende bem na barriga. Então, uma sessão, às vezes, você olha e já vê um resultado bem legal de primeira. Para quem é magrinha como você, é o ideal, que uma sessão já dá aquela uniformizada bem legal. Eu gosto muito também. Foi. Em cima do umbigo. Tanto que as meninas estavam falando do umbigo triste, né? Do umbigo caído, né? Isso. Ficou É uma ótimo. Ficou opção. muito Pois bom. é. Excelente Muito bom. opção. Tecnologia, Bia, geralmente eu posiciono para quando o paciente não quer fazer nada injetável ou está querendo pesar custo, quer colocar na balança qual que vai ser melhor. Existem as tecnologias do próprio ultrassom micro e macro focado, porque Ultraformer, Ultera age em gordura e em pele. Então, as ponteiras mais superficiais do Ultraformer vão agir na derme, as ponteiras mais profundas do Ultraformer vão agir na gordura. Então, é por isso que ele é um tratamento versátil. Se tem um pouquinho de gordura e quer tratar a pele, eu acho a melhor opção, que pega um pouquinho das duas coisas. Mas se é muita gordura, não trataria a pele primeiro. Trataria com sculpting, trataria a gordura primeiro e depois trataria a pele com equipamento ou bioestimulador. Radiofrequência, que hoje em dia, sinceramente, eu não acho que seria a primeira opção. Já fiz no meu pós-parto, tem máquinas boas, mas eu acho que para flacidez abdominal, com um resultado mais rápido, a pessoa quer ver mais resultado, eu acho melhor investimento ultrassom micro e macro focado do que radiofrequência. Ótimo. Falaram do Emsculpt. Fotona, né, Bia? Se funciona para isso. Ah, é o Fotona, sim. Achei legal a pergunta daquela pessoa, esqueci o nome dela aqui, mas falou do Fotona, porque é um outro laser para isso. Só que eu não tenho experiência com Fotona, algumas colegas aqui de Brasília têm. Vai ter uma ação também mais superficial e profunda, então é uma opção sim. Ele foi lançado mais para rejuvenescimento cutâneo, agora está pegando mais o mundo do corporal também. Então, realmente, eu desconheço a ação em gordura do Fotona. Eu acho que ele ainda está ali para uma flacidez mais superficial. Mas posso estar falando besteira, porque hoje o Fotona também está vindo aí com mais estudos. É uma máquina mais cara, então o que pode mudar, às vezes, pesar um pouquinho mais é o orçamento. Entendi. Mas todos eles, tanto o Sculptra quanto os aparelhos, a intenção deles é melhorar o colágeno, aumentar a produção de colágeno, ou tem algum outro tipo de mecanismo?
tudo ativação de fibroblastos, tudo o mesmo mecanismo de formar colágeno. Colágeno é o nome. Quando é flacidez, colágeno é o nome. Face, corpo, vai continuar sendo colágeno, que é firmeza, sustentação. É essa proteína que dá isso na nossa pele. A elasticidade é essa fibra que a gente quer. Então, tudo que dê para estimular. E geralmente são, por isso que preenchimento, ácido hialurônico, não ajuda muito. Pode preencher, às vezes, uma área com celulite, uma área pequena no corpo, sim, mas não se usa muito ácido hialurônico no corpo, porque não vai fazer muita ativação de colágeno, enquanto que no rosto, para né, modelar, contorno, é muito usado. Sim. Corpo já é realmente o campo dos bioestimuladores injetáveis e das tecnologias que vão fazer ativação de colágeno. Ótimo. Só complementar aqui, Ana, a gente falou sobre o cool sculpting, em relação a diástase, o que piora, o que melhora, o que a gente conversou aqui é que é melhor você fechar a diástase primeiro para a gente definir o tratamento depois, de flacidez, a gordura você pode tratar junto. Agora, em princípio, nenhum deles tem o potencial de piorar a diástase. O que eu estava conversando hoje com a doutora Adriana é sobre a criolipólise, que ela suga o abdômen, né? Então, ele não chega ao ponto de pegar a musculatura, né? Mas o risco dele é mulheres que têm hérnia e não sabem que tem hérnia, porque ele suga e tem muitas hérnias que têm gordura dentro delas, né? Dentro do umbigo. Mas se não for o seu caso, você não tem nenhum tipo de contraindicação para aparelhos de uma forma geral, tá? O que é interessante só é isso que a gente conversou da avaliação. Você tem que ser avaliada primeiro, para depois saber qual que é a indicação do tratamento para você. Não adianta a doutora falar aqui que o Ultraformer é muito legal, que o Sculptra é muito legal. Se você não tiver essa avaliação, você não vai saber o seu caso, né? Cada caso é um caso. E estética corporal, é bom você ter falado isso, Bia, a importância da avaliação, porque estética corporal é um campo enorme, está crescendo muito o corpo, cuidados com o corpo, e realmente quando você vê aparelhos sendo ofertados por aí, sem uma avaliação prévia, a pessoa chegar no balcão e fechar a sessão, eu acho bem complicado, porque pode estar gastando uma nota, vamos supor que a indicação foi da própria pessoa no balcão da clínica escolhendo o equipamento. E vai um Ultraformer, às vezes, que é valiosíssimo, uma ferramenta legal, mas vai antes de tratar uma gordura, que vai antes de um cool sculpt, de uma criolipólise, que tem muita gordura. Vai achar frustrante e vai desembolsar. Então, eu acho que a avaliação corporal dita o rumo, que nem planejamento de face. Tem que ter um plano de tratamento. E isso é importante ser por alguém que entenda de tudo isso, né? Hoje em dia tem muitas especialidades mexendo. Acho que a dermatologia está bem nisso agora, pegou para si um pouquinho, mas tem as clínicas todas de estética que tem fisioterapeuta, tem enfermeiros, tem biomédicos, tem muita gente boa mexendo com estética corporal. Tem que só ser bem avaliado para não ter um investimento ruim. Isso. Carliane está perguntando sobre o colágeno. Se é colágeno que vende na farmácia ou manipulado? Carliane, é via oral sim, esse colágeno que eu falei, mas esse colágeno que a gente está falando de suplementar é para ajudar num tratamento bioestimulador. Não adianta tomar colágeno e achar que a barriga vai fazer colágeno e vai ficar forte, sem flacidez. Não é por aí. O colágeno oral, ele é um auxílio por ele ser peptídeo de colágeno, ser um aminoácido mais processado ali. Ele é um ativo que vai ser mais captado pelas células que estão produzindo colágeno estimuladas. Então, se quiser associar com colágeno oral, maravilhoso. Mas não é o que vai melhorar de fato a flacidez cutânea. Vai ajudar na sua produção de colágeno pós-tratamentos. Um bioestimulador, um aparelho, vai precisar dessa sua produção. Então, o colágeno oral ajuda. Quanto à farmácia ou manipulado, hoje em dia tem versão para tudo. Tem versões super práticas, em goma, em sachê, em cápsula, tanto manipulado quanto na farmácia comum. O ideal é conversar com quem está te tratando para saber os tipos melhores para você. Mas uma molécula que é muito conhecida hoje em dia é o Verisol, que é um peptídeo de colágeno mais famosinho, que ele tem uma captação muito boa para a pele. Hoje em dia está distribuído aí em vários produtos. Você indica o uso frequente ou só quando em algum tratamento específico do colágeno? Ótima pergunta. Para a pele como um todo, tem benefício usar todo dia, frequentemente? Sim, para hidratação cutânea e elasticidade. Tem estudo já que mostra que melhora a qualidade global da pele. Então, senhorinhas, por exemplo, hoje em dia nem dá para falar senhorinha, porque a mulherada de 60 tá ótimo. Mas vamos colocar aí alguém que já tem a pele muito frágil,
toda machucadinha, que bate fácil na mesa e fica toda roxa, aquela púrpura senil. Aquilo ali, se a pessoa tem uma ingesta boa de proteína e se for o colágeno suplementado, pode sim melhorar. A qualidade da pele muda, melhora, hidrata mais. Então, eu acho bem bacana para esse perfil de paciente. Uma mulher jovem, tomar por tomar, eu não vejo grandes alterações, não, no dia a dia aqui na clínica. Mas se está tratando com ultraforme, com bioestimulador, eu vejo diferença no pós. Quem segue bonitinho, a resposta de um ultraforme vem mais rápido, de um tratamento corporal vem mais rápido. Então, a suplementação me ajuda, me apoia. Eu digo muito que é que nem malhar, tá lá mega malhando na musculação e não tá comendo proteína. Dieta pobre em proteína. Então, não vai ter construção de fibra muscular direito, né? E é a mesma coisa, vai me dar um apoio, mas não é o que vai fazer diferença. É a diferença fundamental da flacidez cutânea, né? Ótimo. Ela já falou sobre Ultraformer e Full, viu, Ana? É a Acabou, a gente mesma falou, tem uns coisa, 10 Ana. minutinhos. Ela já Mesma falou, coisa. tá? Carol, sobre abdominal proibido para diástase, isso é uma live só sobre isso. Eu já tenho uma live sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha no meu feed, já tá lá, tá? Meu Deus, deu um branco aqui. Nos vídeos anteriores no meu feed e também no IGTV. Ah, que branco que me deu. No IGTV, tá? Malu, boa noite. Helena, doutora Adriana tem uma pele de rosto linda. Vai lá na doutora que ela deixa a sua assim também. Muito colágeno, Helena. Estou estimulando colágeno todo ano. Colágeno agora é uma moeda mais maravilhosa do que criptomoeda, dólar e euro, qualquer uma, né? Depois dos 40 você fala que o meu colágeno, para onde que ele está indo, né? Sim, exatamente. Deixa eu ver, então. A Malu falou que gastou com tratamentos e não teve resultado, que os médicos tratou não entendiam de diástase. Isso que é o importante da avaliação, né, Malu? Sim. A Malu, ela achava que o que ela tinha era gordura, flacidez, e no fim das contas ela tinha uma diástase que ela só foi melhorar depois que ela fez o fechamento mesmo. E eu recebo tanta paciente desse jeito, né, que tentou e fala para mim, olha, você é a última solução para mim. Aí no fim das contas ver que devia ter sido a primeira. Resultado. Então, o importante aqui, que a doutora falou, é você ter a avaliação correta. Você sendo avaliada por uma pessoa que entenda, ela vai te dizer, olha, você tem diástase, precisa fechar a diástase para depois você fazer isso. Se você não foi avaliado direito, aí você vai acabar batendo com a cabeça até encontrar o tratamento que resolva para você, né? Por isso que eu acho que você tem que procurar profissionais que realmente sejam profissionais, sim, não digo renomados, né, que nem sempre o renomado é bom, mas que sejam profissionais que sejam conhecidos, que sejam bem indicados, pessoas que são entendidas, fazer avaliação, como ela falou, com uma faz um trabalho sério, né? Leva a estética a sério. E faça um trabalho sério. Exatamente, porque se você for ver, comprar um aparelho de estética, qualquer pessoa compra, né? Agora, indicar corretamente o tratamento não é para qualquer um, né? E todo tipo de procedimento tem algum risco, e quem vai saber tratar o risco é o profissional que entende do assunto, né? Então, eu estou impressionada como já passaram, acho que foi a live que mais voou que eu já fiz. Beatriz, já são 50 minutos de live, eu estou chocada como passou rápido. Voou. Passou rápido. O assunto é muito interessante, né? Muito bom. Até a Carboxy tocar no assunto, eu achei maravilhoso que a Grazi trouxe a história da Carboxy, porque é uma coisa que não adianta nada. Para a flacidez, não adianta. Para a gordura, não adianta. Pode ajudar numa cicatrização de ferida, tem gente que acha que ajuda numa celulite, mas realmente, hoje, no nível que a gente está de conhecimento para flacidez e gordura, não vale a pena esse investimento, essa indicação de Carboxy. Tem tecnologias muito superiores. E eu já vi, assim, danos enormes. Carboxy no rosto para olheira. Já vi fazer um edema aqui horrível. Então, assim, sou totalmente pé atrás com Carboxy. Tem colegas que trabalham para cicatrizar feridas, para melhorar a oxigenação. Mas sou totalmente pé atrás. Sim. Tava lembrando de umas coisas para perguntar para você até. Tava me perguntando das enzimas. A gente conversou sobre as enzimas. O que você acha das enzimas? Lipoenzimática, outro tema que está muito em voga, que é, por exemplo, o desoxicolato, o uso das enzimas, pluristabil, tem várias formas, mesoestabil e tal. Sim, voltaram com tudo por serem tratamentos mais econômicos para gordura do que as tecnologias, mas
tem muito risco quando mal aplicado. Esse ano eu atendi uma complicação gravíssima de uma senhora que foi tratar gordura com aplicação de desoxicolato numa clínica de fisioterapia. E clínica que eu acho que ela fazia o Pilates, e aí uma biomédica indicou isso, sem a menor indicação, porque era uma gordura pesada, um abdômen globoso, dificílimo esvaziar aquilo com enzima, e não, nem se pode aplicar tanto assim. Fez uma necrose, fez abscesso dentro da barriga. Entrou bactéria, enterococo, péssimo. Tive que mandar para cirurgião, drenar líquido, triste. E você vê, sequela para a vida, vai ter cicatrizes ali no abdômen. Então, é muito comum. Grupos meus de dermatologistas do Brasil todo falam disso o tempo todo. Então, se for aplicar, onde eu aplico hoje em dia? Áreas pequenas, bem pequenas. Às vezes um flanco, às vezes uma papadinha resistente, uma área que está irregular depois de um cool sculpting. Pode ser uma indicação de complementar, mas não como a primeira opção, porque vai precisar de muitas sessões e o risco vai aumentando. São substâncias detergentes, pegam nervo, chupa a gordura ali, mas pega nervo também, pode causar necrose. Então, eu também não sou a do carro-chefe da lipoenzimática, prefiro associar com tratamentos e usar em pequenas quantidades. Ótimo. Nossa, tem tanta coisa para perguntar. A gente está quase 1 hora de live. Acho E já que tem a gente gente não vai falando chegar que tem tanto, né? que é muito incômodo e pouco resultado. Ó, o testemunho aí da Fernanda é bem legal. Falou que não gosta, Isso. muito incômodo e pouco resultado. Eu já peguei, por exemplo, em papada, fibrose aqui, gânglio de paciente que tinha feito e veio fez muitos intervalos curtos e veio de outro profissional com alterações aqui bem inflamatórias. Então é complicado. Beatriz, eu também sou mais reservada quanto a isso, sou mais conservadora. Então, tem outras opções muito melhores, né? Então, se a pessoa for Sim. buscar uma indicação correta, né? Voltando para a doutora Adriana, que quem falou que vai consultar com ela. Vai lá, Helena, vai consultar com ela, Obrigada, que ela Helena. Glenda é sim. uma querida, paciente minha. Obrigada aí, também te espero por aqui. Tem muita coisa boa para tratar hoje em dia. Tem tratamento para tudo, não conservador, o que é muito bom. É Antigamente, por muito bom. exemplo, a flacidez muscular, a gente não tinha muito para onde correr. Uma nádega Sim, flácida era basicamente injetando muito bioestimulador e rezando para a paciente sim. malhar direitinho. Hoje em dia tem algo a mais para fazer, dá para fazer um tratamento mais em cima da paciente para melhorar o glúteo. Mesma coisa a barriga, é um plus. Não tem que tirar a atividade física e a dieta da jogada nunca, né? Vai ser um plus. Maravilha. Oi, Bom, Tati. foi ótimo. Aí, ó, mais doutora Tati Essa também também é falando. expert Bom, corporal. Brasília tem muitas opções boas, Beatriz. A dica que eu queria dar é essa. Hoje dá para fazer estética corporal com seriedade, com acompanhamento médico de perto, como você mesmo trata de ástase como médica, de perto com seus pacientes. Então dá para fazer isso de uma forma mais séria. Em Brasília já tem muitas opções, a Dermato está pegando isso para si. Então acho que isso é importante os pacientes, os seguidores saberem, que é só buscar lugares que têm essa confiabilidade maior, né? então, se você for de Brasília, vocês vão procurar a doutora Dri lá na Bela Vita. Se não for de Brasília, venha para Brasília, porque a doutora Dri, ela vale muito a pena. Ela estuda muito, ela é muito bem formada, ela tem uma clínica linda, tem umas funcionárias que são super gentis e simpáticas e tem café com chocolate. É, tem um É agrado. O muito chocolate é com diferenciado. colágeno, viu, Beatriz? O chocolate é com colágeno. Sério? Aquele Ai, com chocolatinho é com colágeno? Não sabia. verisol. Ah, é Pois é, sensacional. ingeriu Tudo tem colágeno aquele colágeno na dia. clínica, né? Tem Coisa sim. boa. Gente, Obrigada. então, obrigada por terem participado, Dri. Muito obrigada. Eu que Adorei agradeço o nossa convite. conversa. Acho que Sempre muito tratamentos interessante. combinados e essa sinergia entre as especialidades é muito importante. Eu não consigo fazer tudo Sem dúvida. sozinho aqui. Então, a gente sempre unindo forças, eu acho que é a melhor opção. Com certeza. Muito obrigada. Beijo, boa noite para Boa noite, vocês. pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.